Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bilinguismo. Como assim desenvolvimento? Desenvolvimento neurológico. O que o bilinguismo faz para o cérebro? A gente já sabe que tem várias vantagens. Se você não sabe é porque você não me segue lá no Instagram, eu não acredito nisso. Vai lá, seguir agora, @sou.bilingue. Lá tem muitas dicas. Tem conteúdo já há algum tempo, já há alguns anos de conteúdo lá. Mas antes, quem sou eu? Eu sou Luísa Machado. Luísa Machado, pesquisadora de bilinguismo infantil. Pesquiso isso há mais de 6 anos, sou colunista, sou professora e também sou escritora. Tenho um livro Desmistificando o Bilinguismo. O livro é meu filhinho, meu segundo filho. E eu tenho um filho de 6 anos. O bilinguismo começou com ele, obviamente, dá pra perceber. E ele é alfabetizado em inglês e português também. Eu fiz a alfabetização dele em casa. Ele já lê e escreve nos 2 idiomas. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre essa parte do desenvolvimento cognitivo, né? Os bilíngues, todo mundo que fala mais de um idioma, eu posso falar num outro vídeo sobre esse fato, quem é bilíngue, né? Mas hoje, como eu vou falar sobre o desenvolvimento cognitivo, eu queria só explicar o que é isso, né? O bilinguismo, quando a gente utiliza o outro idioma no nosso dia a dia recorrentemente, durante bastante tempo, o nosso cérebro vai se, entre aspas, moldando a ele. E como assim se moldando? Todo mundo tem, entre aspas, tem, não é bem assim, são conceitos mais profundos, mas enfim, todo mundo tem a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Te garanto que eu não estou te xingando. Neuroplasticidade se refere à plasticidade cerebral. Então, tudo que a gente faz recorrentemente, o nosso cérebro absorve, se molda aquilo. Então, por exemplo, se eu dirijo sempre, essa parte geográfica, de mapas, é mais trabalhada no meu cérebro. Então, essa área cerebral vai ser mais trabalhada. Se eu toco música, se eu toco algum instrumento musical, então essa área do meu cérebro recorrentemente é trabalhada. Então, essa área de ritmo, de raciocínio lógico, de criatividade é recorrentemente trabalhada. E a mesma coisa com o bilinguismo. Quando a gente faz ele recorrentemente, vários campos do nosso cérebro são utilizados. Por quê? Por que é diferente de tocar um instrumento? Por que é diferente de dirigir sempre? Por que é diferente de jogar jogos de videogame, que eles também trazem alguns benefícios? Por que é? Porque a gente trabalha várias áreas do nosso cérebro. A gente trabalha a memória, a gente trabalha a inibição. Inibição, por exemplo, você fala um idioma, aí de vez em quando vem algumas palavras da outra língua na sua cabeça e mesmo assim você fala, não, agora não tá na sua hora, vai embora, agora não é hora desse idioma, agora é hora desse. Então você está inibindo constantemente. A atenção também, o controle atencional também está sendo muito trabalhado nesse momento. Uma outra coisa é o controle executivo. Controle executivo, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente, né? Tem lá aquele Divertidamente Alegria, Tristeza, eles são num painel de controle. Esse painel de controle é o controle inibitório, é o que comanda tudo. Isso tudo constantemente vai sendo trabalhado. O mundo inteiro tem dupla representação pra gente. Então, por exemplo, água não é só água, água é water, água pode ser Wasser em alemão, enfim, pode ter várias palavras, então tudo é duplamente representado. Ou seja, vamos lá, bom, se tudo é duplamente representado, então o nosso cérebro trabalha muito, certo? Certo, certíssimo. Quando alguém fala que é muita coisa pro cérebro da criança, pode achar que isso é negativo, mas não é. É muita coisa pro cérebro, porque o cérebro trabalha muito, mas por ser muita coisa, a gente tem vários benefícios, a gente tem vários detalhes assim que só acontecem pelo bilinguismo. E agora vamos a eles. Eu sei que vocês estão esperando isso. Quais são os benefícios, Luiz? Bom, os principais benefícios, eles acontecem durante a vida inteira. Então, eles podem acontecer na infância, eles podem acontecer na vida adulta e também na velhice. Na infância, a gente tem um desenvolvimento, uma característica que o bilinguismo traz, que é social, a empatia. Então, crianças bilíngues são mais empáticas. E por quê? Porque as crianças
querem se comunicar, querem ser entendidas, então tentam se comunicar da melhor maneira para o outro interlocutor compreender, então para outra pessoa entender, mesmo se ela não falar esse idioma. E isso constantemente feito traz mais empatia, mas essa empatia ela acontece só nas crianças. Depois que a gente cresce, a gente já tá nem aí pro mundo, não tô brincando. Mas já foi comprovado. Tudo isso que eu tô falando, gente, não é coisa que eu vi no meu filho, que eu vi em outra criança, não. São comprovações e testes durante anos e anos e anos em vários lugares do mundo, e todas essas pesquisas são comparadas e observadas, e foi visto que isso tudo é real, tá? Isso tudo isso são benefícios reais que acontecem sim. Então não vai achando que é porque meu filho é assim. Não, não é assim, tá? Aqui a gente trabalha com a ciência real, que é pesquisa. Enfim, então essa empatia, ela é muito interessante de se ver. As crianças também estão mais abertas ao novo, as pessoas mais diferentes, as culturas diferentes, e isso tudo tem muito a ver com o bilinguismo. O bilinguismo não é só língua, o bilinguismo é cultura também. O bilinguismo tem a ver com a cultura, multiculturalismo. Uma outra característica que o bilinguismo traz, e isso já é para a vida toda, é uma memória mais afiada. Isso para mim pulou, essa parte do bilinguismo não existe em mim, mas uma memória mais trabalhada. Um outro fator é o raciocínio lógico e matemático, e isso é muito interessante de ver. Eu percebo isso em vários filhos de alunos minhas, em várias crianças que eu observo e que eu pesquiso, que esse raciocínio lógico sim é mais trabalhado. E esse raciocínio lógico não tem só a ver com continha de matemática. Tem a ver com resolução de problemas, com resolução de conflitos. Uma outra questão é a criatividade. Crianças bilíngues são mais criativas do que crianças que falam só um idioma. Crianças bilíngues têm, e não só crianças, tá? É que eu estudo mais a parte de crianças, mas os adultos bilíngues são mais criativos. E isso também tem a ver com resolução de problemas, tem a ver com várias outras áreas da nossa vida. Enfim, uma outra característica, e essa, sério, quando eu descobri, eu fiquei, não é possível que o bilinguismo afete até essa área. O campo de visão periférico. O que é o campo de visão periférico? É essa área aqui do lado, não é essa parte, não é o nosso campo de visão da frente, é o campo de visão periférico. Eu vou dar um exemplo. Nessa vida pandêmica, o Arthur estava assistindo a aula, isso ano passado, em 2020. Ele estava assistindo a aula online, daí ele estava lá fugindo, sabe, sorrateiramente. E eu estava no celular escrevendo um post, falei, Arthur, come back, it's time for class. Aí ele, mas como você está me vendo? Eu falei, porque eu tenho o super poder dos bilíngues, eu consigo enxergar melhor. E não que os bilíngues tenham um campo de visão periférico maior, mas a gente percebe melhor esse campo de visão periférico. E isso foi testado em uma tarefa muito interessante. Eu posso contar para vocês, se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários, posso contar para vocês em um outro vídeo para não ficar muito extenso. Mas foi bem interessante de observar essa comparação. Um outro fator é a habilidades de adquirir ou de aprender novas coisas. E, por exemplo, em outro idioma, crianças, pessoas bilíngues têm mais facilidade em aprender um terceiro idioma, e isso por vários motivos, inclusive por já ter dois idiomas e poder comparar melhor, mas existe essa facilidade. Mas, além disso, existe uma curiosidade, então tem mais interesse em línguas em outras áreas, não quer só aprender um pouquinho, quer ir profundo, sabe? Quer aprender mesmo, quer compreender mesmo esse processo. Então, essas habilidades de aprender novas coisas, enfim. Então, as crianças bilíngues, elas têm essa facilidade. Isso é muito legal de se ver, principalmente na escola. Porque a criança está mais curiosa, quer entender, pergunta, quer realmente compreender isso. Um outro benefício que o bilinguismo traz é a percepção que a gente tem do mundo. Mas como assim? A gente consegue enxergar melhor as diferenças, a gente consegue compreender, absorver melhor as diferenças. A gente tem mais facilidade em lidar com o novo e também em lidar conosco. Então a gente consegue se ver melhor, assim, se compreender melhor na colocação no mundo mesmo, assim, onde a gente está, a gente se sente mais flexível para mudar de país, para viver outras culturas, enfim.
E só para finalizar, tem muita coisa, tá, gente? Muita. E tem muitas coisas ainda que estão sendo descobertas, que ainda estão sendo testadas. Só para não esquecer, não esquecer. Um outro que eu acho muito interessante é o controle atencional. Então, a atenção e o alerta também estão mais presentes em crianças bilíngues, eles prestam mais atenção em detalhes, às vezes na audição. O processamento auditivo também é bem melhor, porque as crianças bilíngues, as pessoas bilíngues, desculpa falar crianças toda hora, mas as pessoas bilíngues, como a gente ouve 2 idiomas, o nosso cérebro e o nosso ouvido, entre aspas, digamos assim, tá mais propenso a compreender, absorver melhor as coisas. Então, a gente também tem essa facilidade. E só para terminar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, para mim é o benefício mais lindo, o mais importante, que é o atraso em no mínimo 6 anos dos primeiros sintomas de Alzheimer e demência. Vocês têm noção disso? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim chocada. Eu fiquei tipo, como assim o bilinguismo afeta até lá na frente? E assim, isso é tão lindo porque não existe, até hoje não foi inventado, um remédio que atrase em no mínimo 6 anos os primeiros sintomas de Alzheimer e demência. Não existe, não tem. A única forma de você fazer isso é ser bilíngue. Então, pra mim é muito lindo. E pra mim, por conta desses e de outros benefícios, quando eu comecei a estudar a fundo o bilinguismo para ir em monografia na faculdade, eu vi que, hoje em dia, o principal motivo para eu permanecer no bilinguismo são esses benefícios. São coisas que só com isso, só assim eu consigo trazer tantos benefícios para a vida do meu filho, para a minha vida também futura. Então, eu permaneço no bilinguismo por vários motivos, mas o principal são esses benefícios. Eu acho muito importante a gente saber isso, porque às vezes é um motivo a mais. Você pode falar para o seu filho que ele tem superpoderes, se ele falar outro idioma. Você também pode não desistir tanto, ou então permanecer tão mais constante no bilinguismo, sabendo desses benefícios. Então, eu acho bem interessante, bem importante a gente conhecê-los. E, por fim, eu queria saber se vocês já conheciam, se vocês têm interesse nesse assunto, se vocês gostam de aprender mais sobre essa parte do bilinguismo. Deixa aqui nos comentários, ou então pode ir lá comigo, falar comigo no Instagram, que eu vou adorar conversar com vocês. Mas é importante a gente saber que o bilinguismo não é só falar um outro idioma, né? Falar um outro idioma tá lá no topinho do iceberg. Mas lá embaixo, a gente tem muitas outras coisas, inclusive esses benefícios. São coisas que a gente só consegue trazer com isso. Claro que se você me perguntar, Luiz, eu não consigo esses benefícios com outras atividades? Consegue, exceto o Alzheimer e a demência, o atraso no Alzheimer e demência. Mas de resto você consegue. Mas para isso você tem que fazer várias atividades. Sendo que com uma só, que é outro idioma, você consegue ter todos esses benefícios. E isso acontece a longo prazo. Não adianta você falar hoje, esperar que daqui a uma semana o seu filho comece a ter esses benefícios. Claro que não é uma coisa recorrente, é uma coisa que a gente tem que fazer com constância, a gente tem que fazer sempre. E é muito interessante observar como o cérebro é tão adaptável, né? É incrível de ver isso. Queria saber se vocês gostaram do conteúdo. Para mim, essa parte do desenvolvimento cognitivo, neurológico, principalmente essa parte cognitiva dos benefícios, para mim é incrível. É a área que eu estudo e que eu pretendo continuar estudando a vida inteira. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Dá um like aqui, porque, sério, não é qualquer lugar que você encontra essa informação tão simples assim, não. Então dá um like aí que acho que eu tô merecendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!